Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Que tenham descansado no final de semana, no feriado e sejam animados para essa semana de estudo. Hoje eu estou vindo aqui na aula de Geografia para nós falarmos um pouquinho de um assunto que eu já pedi que vocês fizessem uma leitura prévia, que é sobre o relevo. Então a gente vai conversar um pouquinho o que vem ser o relevo. Bom, a gente já sabe que a superfície terrestre é uma superfície que apresenta diferentes características, né? Se você olhar, por exemplo, o seu bairro, você vai ver que tem ruas mais planas, que tem ruas que são, né, mais puxadinhas, mais como um morro, né, mais inclinadas. E essas diferenças na superfície, elas são denominadas de relevo. Então você tem vários tipos de relevo. E a gente consegue entender que o ser humano ele modifica esse relevo quando tem condições para essa modificação para suprir as suas necessidades, para a construção de casa, para a construção de hospitais, de ruas, né, pavimentadas, para estar suprindo as suas necessidades ali. Mas agora, no primeiro momento, a gente vem ver o que é o relevo. Então, convido você lá na página 234 do seu livro de Geografia. Vamos lá? Tem um textinho assim, olha. A superfície terrestre, a parte externa da costa terrestre em que habitamos, é construída de terrenos de várias formas. Mais altos, mais baixos, mais planos, acidentados, que apresentam ondulações irregulares. Essas características de superfície são chamadas relevo. Então, as diferentes características de superfície são chamadas relevo. Você tem essa imagem aqui, olha, uma imagem grandona nessa página, que você consegue observar as diferentes formas de relevo. Você tem áreas, né, mais montanhosas, com mais morros, áreas mais depressivas, mais planas. Então, vamos ver um pouquinho que vem ser esses relevos. Continuando o texto. A superfície terrestre já foi muito diferente de como a conhecemos. Hoje continua passando por alterações, pois sofre ao longo do tempo a ação de vários agentes naturais. O que são agentes naturais? São agentes que não são provocados pelo ser humano, mas são provocados por ventos, por chuvas. Olha bem, como o vento, a água da chuva, dos rios e o calor do sol. Além disso, o relevo também sofre modificações causadas pelo ser humano. Observe ilustrações algumas formas de relevo. Então você tem aqui, ó, primeiro. Esse primeiro aqui é a montanha, né? Ela é um pouquinho mais íngreme que o morro. Ela tem sempre um picozinho. Aqui tem, olha, grande elevação do terreno com laterais geralmente bastante íngremes. As montanhas são as formas de relevo que possuem maior altitude. O ponto mais elevado da montanha é chamado de pico. Depois, um pouco mais para baixo, menos íngreme que a montanha, olha a diferença. A montanha, onde você tem o pico, e agora um pouquinho mais para baixo, menos íngreme, mas ainda que é, né? É inclinado, o morro. Elevação no terreno com altitudes mais baixas. Qual é o tipo de relevo que tem altitude mais alta? A montanha. Que é as da montanha. No Brasil, os morros têm topo geralmente arredondados e as laterais pouco inclinadas. O vale, olha o vale aqui, você está vendo aqui? Esses dois, tipo dois morrinhos e um rio entre, né? Um rio no meio deles. O vale é uma forma de relevo localizada em terrenos mais elevados, ou entre montanhas ou entre morros. Na maioria das vezes modulado por um rio. Então, no vale, é aquele relevo que está entre os morros ou entre as montanhas, que na maioria das vezes é modelado por um rio. Tudo bem? A colina, no seu livrinho, se você acompanhar, fica melhor para você ver a imagem. Olha onde está mostrando a colina. É uma pequena elevação, ela é ainda menor que o morro. Pequena elevação íngreme, suave. As colinas têm em geral menos de 50 metros.
Quando a gente vai ensinar o relevo lá no segundo, terceiro ano, já que eles falam assim, montanha, morro, planalto, né? E planície, né? Montanha, que aí o pico tá aqui, ó. Morro, planalto, né? Que é a área que sobe, e planície, tá? E aí a gente tem as chapadas, que tá lá na página 235, ó. Chapada, ele é a superfície elevada. Tá vendo a chapada aqui? Ela não tem aquele pontinho tanto que o morro, aquele piquinho tanto que o morro quanto a montanha tem. Que na montanha, por ser tão íngreme, é chamado de pico. Ela é chapada, ó. Ela tem uma parte, você vem com uma parte íngreme e depois uma parte retinha. Olha o que está dizendo aí. É uma superfície elevada em relação às terras ao seu entorno e com as laterais íngremes, às vezes até vertical. As chapadas possuem um topo relativamente plano, podendo proporcionar boa visão à região em que se localizam, tá? Planície. A planície é plana. Grande proporção de terra relativamente plana. Olha as cidadezinhas aí. Tem algum morro? Os prédiozinhos, né? Não tem. Tá vendo uma área plana. Ocorre em geral com baixas altitudes, menos de 100 metros acima do nível do mar. Então, grandes altitudes é muito mais que isso, né? Em relação ao nível do mar. As planícies que se formam com a deposição de pequenos fragmentos de rocha e solo que foram desgastadas e transportados pela água das áreas mais elevadas do terreno. Então, o que a tia Cris quer que você guarde? É legal você saber diferenciar as situações, né, de quais são cada tipo de relevo. É bom observar as imagens, observar a imagem do seu livrinho que vem trazendo cada um. E além disso, que você tem que entender que o relevo é as diferentes superfícies terrestres, da superfície terrestre, a diferença existente entre essa superfície. E que ela pode ser modificada, tanto por agentes naturais, como o vento, a água, como também pelo ser humano, que modifica esse relevo para suprir, ou seja, para atender a sua necessidade. Na página 236, a gente tem falando um pouquinho sobre isso, olha aí. Olha o que o textinho vem trazendo. Para satisfazer suas necessidades, os seres humanos desenvolvem atividades que ocupam a superfície terrestre de diferentes maneiras. Ou seja, pode construir uma rua, uma ponte, um viaduto, casas. Observe nas imagens abaixo exemplos de como o ser humano se adapta a diferentes formas de relevo. Então aqui, olha, que foi feita uma rodovia dos imigrantes, lá em Cubatão, São Paulo. Então tá te mostrando que existe uma diferença. Nas outras imagens, foi feito próximo à área litoral ali também uma rua, uma avenida, construção de casas. Então o ser humano ele modifica esse relevo de acordo com a sua necessidade. Mas lembra, que o relevo ele pode ser modificado tanto por ação do ser humano quanto também por agentes naturais, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijão para vocês e fiquem com Deus.